Não basta cair em si. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 19, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Esta é uma parábola bem conhecida e da qual podemos extrair inúmeras lições válidas e aplicáveis para a nossa vida nos dias atuais. Indo direto ao ponto, cair em si não quer dizer que a pessoa se arrependeu pelo que fez, pelo erro cometido. Muitos caem em si, pedem perdão, porém insistem em fazer a mesma coisa. Exemplo: a esposa, o marido ou o filho, a filha vai embora, mas em dado momento se dá conta que a outra pessoa por quem abandonou o cônjuge ou os pais para se aventurar não lhe proporciona o que antes lhe era proporcionado pelo cônjuge ou pelos pais. E eu não estou me limitando aqui a questões materiais. Não. É muito mais além do que isso. O arrependimento do filho pródigo não foi quando ele caiu em si, mas quando ele se viu abraçado pelo Pai. Quem cai em si sem se arrepender até pode voltar, mas será pela motivação errada, pelo motivo errado. O pródigo voltou para casa, mas ele voltou por causa do pão e não por causa do pai em si. Por isso, este filho, ao pensar em regressar, não queria ser tratado como filho, pois como filho, ele sabia que não tinha direito a mais nada. E o que ele quer é o pão. Então, qual era a jogada no início? Dizer para o pai o admitir como trabalhador e não como filho. O que traz muitas pessoas de volta para a congregação, para o meio dos irmãos, para o Pai e para Cristo? O amor ao Pai? Ou tão somente o pão que sacia e que simboliza coisas terrenas e passageiras tão somente? Volte por entender que ninguém irá te amar como Deus te ama e como Cristo te amou e te ama. O filho pródigo
se arrepende quando o pai o abraça e o beija, mostrando assim o imensurável amor que de fato constrange ao pecador. O amor de Deus nos constrange. Por isso, o filho, após ser abraçado pelo pai, exclui do seu discurso o "faze-me como um dos teus trabalhadores". Ele não deixou de dizer estas palavras porque o pai o cortou, o interrompeu. Ele simplesmente excluiu do seu discurso esta frase porque ele agora, diante do amor imensurável do Pai, ele, arrependido, reconheceu que não merecia nada. E isso por quê? Porque a parte da herança destinada ao filho mais novo já havia sido entregue para ele. Essa parte agora da herança pertence ao filho mais velho. É por esse motivo que o pai diz para o filho: todas as minhas coisas são tuas. Sendo assim, queira somente aquilo que é seu e não dos outros.